Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui. Hoje eu queria falar sobre juros compostos, né? Essa aqui é a fórmula dos juros compostos. Sobre o poder dos juros compostos. Muitas vezes a gente subestima o poder que isso aqui tem ao longo do tempo. Mas para exemplificar, eu não vou ficar aqui dando exemplos matemáticos. Eu quero mostrar para vocês uma passagem de um livro que eu li já faz algum tempo, mas que eu encontrei melhor exemplo de como os juros compostos eles são incríveis e com o passar do tempo pode mudar a nossa vida. E aí eu vou vir aqui, eu deixei marcado, nesse capítulo aqui, em que ele fala sobre a lenda da origem do jogo de xadrez. Basicamente, tem um rei lá, que esse rei ele perde um filho numa batalha, e esse rei começa a ficar depressivo, enfim, ele, claro, fica mal pela morte do filho. E aí tem esse súdito que diz assim, pede uma audiência com o rei, diz assim, olha rei, eu vou te mostrar um jogo aqui que talvez eu acho que vai aliviar a sua dor, e é o jogo de xadrez. E ele vai lá e explica pro rei como é que é o jogo, né, tem o peão, tem o rei, tem a torre, tem peças que são mais importantes, tem peças que são menos importantes, e ele vai explicando, e chega um determinado momento do jogo em que o rei, ele percebe que para ele ganhar a batalha, ele vai ter que sacrificar uma peça que para ele era muito importante. Só que se ele não sacrificar, ele vai perder a batalha. E aí, quando isso acontece, ele entrega essa peça importante e ele vence a batalha inteira. Ele entende, ele faz uma analogia com a perda do filho, ele entende que o sacrifício de um príncipe é, por vezes, imposto como uma fatalidade para que dele resultem a paz e a liberdade de um povo. E ele entende que ele perdeu o filho, mas aquela perda trouxe paz para o reino e para milhares e milhares de pessoas. E aquilo traz um alívio para ele. E aí ele diz o seguinte: olha só, moço, eu vou te recompensar, porque isso que você me mostrou agora aliviou muitas angústias que eu tinha há muito tempo comigo. Daí o súdito diz assim, não, seu rei, imagina, não quero nada não. Se o senhor ficou melhor, se isso ajudou a aliviar e assim, a diminuir a dor dessa perda, eu já estou satisfeito. Aí o rei diz assim, não, só um pouquinho. Modéstia e falta de ambição tem limite. Decide aí o que você quer, eu sou o rei, posso ter qualquer coisa e eu vou te dar. E aí o súdito disse assim, então tá bom, eu quero grãos de trigo, mas eu quero da seguinte maneira. O senhor vai me dar um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro do jogo de xadrez, 2 pela segunda, 4 pela terceira, 8 pela quarta e assim por diante, até a gente chegar na casa número 64, que é quantas casas tem o jogo de xadrez. Aí o rei disse assim, nossa menino, se é isso que quer, eu dou, mas olha, que falta de ambição, tu podia ter me pedido um palácio, uma província, podia ter me pedido tanta coisa, que falta de amor, a fortuna é essa, mas se é isso que você quer, eu te dou. E aí o rei disse assim, então chama aí o melhor matemático do reino para ele fazer o cálculo, e aí ele vai ver quantos grãos de trigo dá e eu te dou assim, então se é isso que você quer, toma. E aí chegou o matemático lá do reino e ele disse assim, seu rei, ferrou. Eu calculei aqui e eu calculei de novo, e isso é uma grandeza inconcebível. Para a gente honrar essa promessa, a gente teria que fazer uma montanha de grãos de trigo 100 vezes maior do que a montanha do Himalaia. E além disso, para a gente honrar, a gente precisa da produção de 2.000 séculos de trigo de toda a Índia. Para ser mais exato, esse valor seria esse valor aqui. E eu nem sei ler esse valor. Mas aí eu recorri ao ChatGPT e pedi para o ChatGPT, que valor é esse aqui? E aí o ChatGPT, depois de ele levou um tempinho, mas ele disse assim, esse valor é 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões e mais alguma coisa. Esse é o valor. Aí o rei ficou... Ferrou, né? Ferrou. Pela primeira vez na minha vida, eu não vou conseguir honrar com a minha palavra. Ferrou. E aí o rei disse assim pro menino, olha só, eu
não vou poder honrar. Isso aqui é inconcebível. Eu não tenho isso. Eu sou o rei que achei que tinha tudo, mas esse valor de grãos de trigo eu não tenho. Essa quantidade de grãos de trigo eu não tenho. Aí o súdito diz: não, tranquilo, seu rei, não tem problema. Eu não precisa me dar nada. Eu retiro o meu pedido. E ainda fala assim: os homens mais avisados iludem-se, não só diante da aparência enganadora dos números, mas também com a falsa modéstia dos ambiciosos. Mais avisado é o que muito pondera e pouco promete. Então, o súdito não só saiu por cima, ainda deu uma palestrinha ali para o rei ouvir, e o rei foi perdoado e ganhou um belo cargo ali para ele ter, porque ele perdoou o rei. E aí, gente, agora a gente vai trocar grãos de trigo por reais. No primeiro dia, dá R$1. Só que no segundo dá 2. No terceiro, vai multiplicando de 2 em 2 sempre. Dá 4. Aí no sexto dia, R$32. No oitavo dia, vai para 128. E vai indo sucessivamente, eu fui até onde a folha permitia. No dia 12, R$2.048. E aí, só que aí, no tabuleiro de xadrez, a gente tem 64 casas. Então, é 2 elevado a 64. 2 elevado a 64 deu aquele número astronômico, que é de 18 quinquilhões, 440, quadrilhões, 740. Aquela coisa inimaginável de dinheiro que o rei não tinha. E eu acho que isso aqui é a passagem mais didática e mais simples para a gente entender o poder disso daqui. O poder dos juros compostos e o poder do efeito do dinheiro no tempo. Claro que aqui é um exemplo didático, mas o quanto a gente pode ter se todos os meses a gente aportar alguma coisa e no mês seguinte a gente aportar de novo, só que agora a gente já conta com os juros daquele mês, daquele aporte primeiro. E como isso se multiplica no tempo, que parece pouco. Pô, aqui começou com R$1 e foi multiplicando de 2 em 2. O quanto lá na frente a gente pode ter uma quantia extremamente interessante que vai nos dar uma vida muito legal, uma vida tranquila e poderosa. Só que esse é o poder dos juros compostos usado ao nosso favor. Se a gente usar os juros compostos contra, você pode entrar num buraco que às vezes fica impossível sair. Por isso que é importante a gente fazer sobrar, nem que seja um pouquinho todos os meses, e começar a usar essa maravilha aqui ao nosso favor e não contra a gente. Quando a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente usa tudo isso daqui contra a gente. E agora, se a gente faz um esforço, e eu sei que é difícil, um esforço para ganhar mais e gastar menos e sobrar, e usar isso aqui ao nosso favor e não contra, aí é só deixar o tempo passar. E aí é só deixar o dinheiro trabalhar pra gente. Pessoal, era isso que eu queria passar hoje. Esse livro aqui, ele é bem legal. Essa minha edição aqui é bem velhinha. Eu comprei num sebo há muito tempo atrás. Aqui, ó, comprei em 2008 esse livro. Mas ele é muito interessante. Ele é romanceado e vai aparecendo vários problemas matemáticos ao longo dele, que são bem legais, e ele vai resolvendo os problemas aqui, ó, ele vai dando explicações de como resolver o problema. É bem didático, é muito legal. Quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição. E era isso que eu queria falar. Eu acho que essa parábola, ela exemplifica muito bem o poder dos juros compostos e como a gente pode usufruir muito disso daqui se a gente souber usar ao nosso favor. Pessoal, era isso que eu queria falar hoje. Se isso acrescentou alguma coisa para você, se esse vídeo acrescentou alguma coisa, considere se inscrever. Obrigado para quem assistiu até agora e até a próxima.